por que que eu saí do Instagram. Eu saí do Instagram, desativei a minha conta em março desse ano. Foi 11 de março, foi um dia antes do meu aniversário. Sim, eu faço aniversário dia 12 de março. Gente, vai ter cachorro latindo, vai ter barulho, porque é vida real acontecendo. Aí, por que eu desativei meu Instagram? Porque eu enjoei do Instagram, eu cansei do Instagram. Eu amava o Instagram, eu tinha minha conta no Instagram desde 2012. Um cafezinho, gente, um cafezinho. E assim, lá em 2012, eu compartilhava coisas assim da minha vida. Postava foto dos meus filhos, postei foto do meu casamento. Coisinhas normal, como todo mundo fazia. Depois da pandemia, em 2021, foi 2020, né? Mas logo depois, em 2021, eu comecei a compartilhar os meus treinos, meus exercícios na academia. Comecei a filmar meu treino e eu comecei a postar no feed. Eu postava antes já nos stories, mas eu nunca tinha postado no feed. Aí, em 2021, eu comecei a postar no feed. E alguns vídeos meus fazendo exercício viralizaram. Eu lembro que tinha um vídeo meu fazendo stiff, que viralizou, ensinando, né, como fazer stiff. E eu sempre gostei, assim, de estudar sobre a forma correta de fazer exercício. Eu sempre gostei de acompanhar o Cariani, Júlio Balestrinho, Paulo Musi. Eu gostava muito de acompanhar essas pessoas naquela época, porque falavam muito sobre a forma correta de fazer exercício, Então, até o pessoal na academia mesmo falava, nossa, você treina tão bem, seu exercício, né, você faz de uma forma tão certinha. Aí eu comecei a compartilhar isso. E o meu Instagram começou a crescer. Ele chegou a uns 15 mil, mais ou menos, seguidores na época. Depois foi caindo, mas chegou esse número de seguidores. E eu continuei compartilhando, né? Comecei a compartilhar os livros, né? Comecei a ler em 2022. Eu comecei a ler, acho que foi 2022. Logo depois da pandemia, gente, 2021, 2022. Comecei a ler mesmo, assim, a comprar livros de desenvolvimento pessoal. Comecei a ler mais, né, assiduamente. E comecei a compartilhar com as meninas. Eu postava meu dia a dia, postava mensagem do dia. Eu sempre gostei de livros de devocional, assim, de mensagens pro dia, eu compartilhava. E minha rotina, eu mostrava, assim, estudando, eu gravava time-lapse. Aí eu botava assim, gravando, eu estudando, aí organizando a casa, dava dicas de produtos de limpeza, né, de estrada, organização. Eu sempre gostei de compartilhar uma diquinha, às vezes tinha uma promoção. Ai, tá com uma promoção disso na Americanas, no Magalu, aí eu compartilhava com as meninas. Comprava algumas coisas pros meninos, os meus filhos, no Mercado Livre. Sei lá, um kit com 5 shortinhos pra ficar em casa, compartilhava o link com as meninas. Olha, eu li esse livro e amei, me trouxe essa reflexão, compartilhava também, tinha lá os meus destaques. E foi indo assim, tá? Eu fiquei um tempinho, né? Fiquei de 2021 até ano passado, 2024. Mais ou menos ali em outubro de 2024, começou a me bater um bode do Instagram. Por quê? Porque, gente, eu ficava assim, caraca, eu já não queria mais compartilhar minha rotina e postar. E parecia que todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Era o sentimento que eu tinha, era isso, de que todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Não sei se é porque eu seguia as pessoas desse meio também, acho que tem muito disso, né? Da forma como eu acompanhava as pessoas. Então as pessoas postavam mais ou menos a mesma coisa que eu postava, porque, tipo, o mesmo meio, né? E fui indo até que chegou novembro do ano passado. Aí eu, tipo, me desapeguei do Instagram. Eu lembro que eu comecei a observar o tempo de tela que eu gastava no Instagram. Eu ficava assim, 6 horas por dia no Instagram, gente. Ficava muito tempo no Instagram. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a diminuir. Quando foi novembro, eu lembro que eu tava com 2 horas de tempo de Instagram. Aí eu falei, mesmo assim eu preciso diminuir, porque 2 horas eu consigo ler muito em 2 horas. Eu consigo ler umas 60 páginas em 2 horas de livro, né? Então, caraca, olha quantos livros eu tô deixando de ler. Aí fui diminuindo. Quando foi em dezembro, eu realmente, assim, desapeguei do Instagram. Sabe quando você esquece que alguma coisa existe na sua vida? Foi assim que aconteceu comigo. Tipo, eu desapeguei, esqueci que existia. Aí eu lembro que eu fiquei muito tempo sem postar, assim, de dezembro, acho que virou o ano. Aí eu lembro que eu postei alguma coisa em janeiro, que a gente foi pra cachoeira. Aí eu postei uma foto na cachoeira, assim, com os meninos, meu marido. Aí tá, beleza. Mesmo assim, aí o pessoal comentou, nossa, você sumiu, Paraná. Eu falei, nossa, isso não é mais pra mim. Sabe quando você se sente mal num lugar, quando você vai num lugar na casa de alguém que você fala assim, não gostei daqui. Era assim que eu tava com o Instagram. Aí quando foi em março,
Eu até continuei postando algumas coisinhas, treinos em casa que eu fazia, postava um pouquinho do yoga que eu gosto de fazer. Aí continuei postando assim, vez ou outra, a cada 3 dias, a cada uma vez por semana, postava uma coisinha. Mas quando foi em março desse ano, eu falei, cara, quer saber? Eu vou desativar esse Instagram, porque não tá dando certo mais pra mim, eu não gosto mais disso. E desativei. Aí eu desativei assim, esqueci, sabe? É muito assim doido, gente, porque eu fico pensando, como que eu passava 6 horas da minha vida lá? O que eu fazia lá? Tudo bem que eu não ficava assim, 6 horas com o celular na mão ali, né? Tipo, eu botava um story, aí deixava ali na pia da cozinha enquanto eu lavava minha louça, enquanto eu estendia a roupa, enquanto eu dobrava a roupa, fazia assim. Mas era um tempo que tava ali. Aí eu fui e desapeguei. Quando foi 11 de março desse ano, eu desapeguei de mão, desativei meu Instagram mesmo. E foi... Agora, acho que foi no final de agosto ou começo de setembro, não lembro exatamente, desse ano. Eu baixei o Instagram e entrei na minha conta, porque eu precisava pegar o contato de uma pessoa que eu tinha conversado com ela pelo WhatsApp. E o contato dela tava lá. Aí eu precisei entrar no meu Instagram. Eu baixei, aí me deu uma loucura. Postei uma foto minha lá, um videozinho bumerangue que tava no banheiro. Aí eu postei um bumerangue. Nossa! Aí todo mundo comentou, nossa, você sumiu, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, gente. Eu realmente, sei lá, eu desapeguei do Instagram. Parece que eu vivo em outro mundo paralelo que não tem Instagram. É muito doido isso. Porque lá no yoga mesmo, né? Quando eu vou fazer yoga com a minha professora presencial, as meninas gravam vídeo pra postar no Instagram, né? Assim, um takezinho, né? Da prática. E eu fico assim rindo, porque, cara, parece que não existe isso mais pra mim, sabe? Isso é muito doido. Tipo, eu postei não sei o que lá no Instagram, você viu? Falar, eu tô sem Instagram. O quê? Você tá sem Instagram? Como que você consegue? Não sei o quê. É engraçado, assim. Eu por muito tempo gostei do Instagram. Eu amava, era minha rede social favorita. Mas eu acho que conforme eu fui vendo que não tava sendo da forma que era antes, eu fui desapegando. E não sinto falta, gente. Não sinto falta do Instagram. Eu tenho um Instagram privado que é como se fosse um quadro dos sonhos. Que ali eu coloco as coisas que eu quero pra minha vida. A geladeira que eu queria, tava lá, né? Como a gente comprou. A forma que eu quero, o quintal aqui, o jardim que eu quero fazer aqui em casa. Eu tenho uma foto mais ou menos da forma que eu quero. Algumas coisinhas assim, sabe? Que eu quero, que estão nas minhas metas. E eu tenho nesse Instagram privado, mas assim, eu entro nele, nem sei, sabe? Eu sigo pouquíssimas pessoas nele, pessoas assim que eu gosto, né? Eu gostava do conteúdo, pouquíssimas, mas assim, ó, não fico entrando sempre, sabe? Porque realmente eu desapeguei. Hoje eu fico pensando, caraca, eu desapeguei do Instagram, cara. Tipo, uma coisa que pra mim era impossível, né, de ser feita. Porque eu amava o Instagram, eu amava. E hoje em dia eu nem lembro que existe Instagram. É muito engraçado. Eu fico rindo assim, porque parece que era outra pessoa. E realmente era, né? E é isso, é por isso que eu larguei o Instagram. Não sinto falta. Não pretendo voltar. Assim, hoje, Suelen agora, falando agora, hoje é dia 8 de outubro, né, de 2025, às 9h11 da manhã. Eu não pretendo voltar com o Instagram pessoal meu. Mas eu estou, né, na Faculdade de Educação Física, me formo em 2027. E pro plano de negócio que eu tenho com a Faculdade de Educação Física, né, com a minha profissão, né, faculdade não, com a minha profissão de personal trainer, eu acredito que eu vou ter que fazer um Instagramzinho, eu tenho que fazer um Instagram para divulgar o meu trabalho. Mas assim, não sei também, porque a forma como eu quero trabalhar é bem intimista, né? Eu não sei se eu realmente vou precisar, mas assim, se um dia eu voltar pro Instagram, eu acredito que seja voltado pro lado profissional. Mas assim, pra questão da educação física. Mas a gente também não pode nunca dizer nunca, né? Eu aprendi isso na minha vida. Que nunca diga nunca. Então, não vou falar, gente, nunca mais eu volto aquilo ali. Não. Mas que o Instagram dá uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele dá uma falsa sensação na nossa vida, dá. A primeira semana que eu fiquei sem Instagram, gente, era muito esquisito, assim, sabe? Era uma sensação, assim, de estar fora do mundo. Parecia que eu tinha desaparecido do mundo. Mas não, eu só desapareci da rede social. Eu tô na vida real aqui vivendo. É muito doido, é uma sensação, assim, de caraca, será que eu existo?
Muito doido. É porque a rede social é realmente feita pra isso, né? Tem um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes. Ele também foi uma grande influência nesse meu desapego com o Instagram, essa série. É série não, acho que é um documentário, que é o Dilema das Redes. Eu vou deixar pra vocês o nome aqui embaixo. E fala muito de como as redes sociais foram criadas, né? E, cara, quando você, pelo menos assim, né? Eu, quando assisti aquilo ali, eu fiquei me sentindo assim, um otário. Falei, eu sou uma otária, eles ganham dinheiro nas minhas costas, com a minha atenção. Porque tem uma frase que ele fala, né? Quando você não paga por um produto, o produto é você. Uma coisa assim que ele fala, nossa, aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Quando? Aí foi isso, gente. Foi desapegando. Às vezes é chato, assim, porque tem pessoas que postam tudo na rede social, né? E eu deixei de acompanhar alguém, assim, que eu gosto, né? Principalmente famosos, assim. Famosos não, influencers, né? Que eu gostava. Tem uns que não tem YouTube. Hoje em dia eu uso mais o YouTube, né? Eu sempre usei mais o YouTube. Mas eu priorizo o YouTube hoje em dia, né? E pessoas próximas é até melhor, porque quando eu encontro alguém na rua, aí sim eu paro pra conversar. Sabe quando você encontra aquela pessoa que você não há muito tempo, mas você via às vezes ela postando um vídeo de treino, era como se você estivesse vendo ela, mas você não tava com conexão com ela. Então hoje quando eu encontro alguma conhecida minha, eu paro, eu converso, oi, tudo bem, como é que você tá? Aí você sumiu do Instagram, o que aconteceu? Aí eu falo, ai, conta a história. Aí a gente conversa, troca uma ideia, é tão gostoso essa interação pessoal, sabe? Assim, eu não sou contra a rede social. Dependendo da forma como você usa, eu acredito sim que tenha pessoas que consigam usar da forma correta. Para mim não tava dando certo, eu tinha uma sensação de perder tempo, tem isso também. Eu tinha uma sensação de tempo perdido, por quê? Porque eu postava um story e em 24 horas ele sumia. Eu ficava, caraca, sabe? Eu queria que fosse assim igual ao YouTube, eu postei um vídeo, fica aqui, aí a pessoa quer tal assunto, ela vai lá e consulta aquele vídeo, não. Às vezes eu postava uma coisa e a pessoa não via, aí vinha me perguntar no direct, eu falava, caramba, eu falei sobre isso ontem. Ah, mas eu não vi seu story ontem, entendeu? Então também eu achava isso, que era como se eu estivesse secando gelo, entendeu? Porque parecia que o trabalho no Instagram não rendia, porque às vezes tem pessoas que não entram todo dia, às vezes não tem tempo de acompanhar os stories de todo mundo, que é muito conteúdo, gente. E fora essa sensação também de muito conteúdo, né? Nossa, era muito conteúdo. E é um buraco sem fundo aquele negócio de entrar no Reels, né? Às vezes, hoje em dia, até que eu faço, quando eu tô com vontade de rir de alguma coisa assim, bobeirinha, tô com tempo bobo, assim. Aí eu entro no Facebook, tinha muitos anos que eu entrava no meu Facebook, eu entro no Facebook e fico vendo vídeos engraçados. Às vezes meu marido tá me manda, assim, mas bem controlado, gente, porque realmente quando você desapega de rede social, é muito doido, porque é como se o cérebro virasse uma chavinha de tipo, você tá no controle, você não tem mais aquele negócio de entrar no limbo, sabe? Eu tinha muito isso antes de entrar no limbo do Rios. Quando eu via, passava 2, 3 horas. Eu falava, caraca, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. E hoje em dia eu não caio mais nesse limbo, não. TikTok eu nunca tive. Assim, tive uma vez, mas eu falando que eu nunca tive, uma falsa. Eu tive uma vez, mas. Ai, não me adaptei, sabe? Foi antes de monetizar, bem antes. Eu não me adaptei. Aí eu falei, aí saí, voltei pro Instagram na época. E depois, né, ano passado, esse ano, né, eu realmente desapeguei de vez. É isso, gente. Talvez vocês se perguntem, por que eu não tenho Instagram, não posto aqui? É por isso, porque eu cansei de Instagram, não dá certo pra mim. Estou no YouTube, comecei a criar conteúdo pro YouTube pela necessidade de compartilhar. Eu sempre fui essa pessoa assim, com necessidade de falar, de contar, de conversar, de olha menina, faz isso, olha menina, eu fiz isso, foi legal pra mim. Então, por isso que eu decidi criar o meu canal no YouTube, pra compartilhar com vocês as coisas que eu gosto, que faz sentido na minha vida e que talvez faça sentido na sua. E é isso, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.